Olá, garotos e garotas, meninos e meninas, bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aí sobre ponteiros, né? O que são, onde vivem, o que comem, enfim, o que fazem e para que servem, né? Então aí, sem mais delongas, vamos entrar na mão na massa aí e fazer o que a gente tem que fazer, tá? Primeiramente, eu vou abrir um gráfico que eu fiz aqui para vocês, tá? Nesse gráfico a gente mostra mais ou menos o enfim, o que a gente tem que, como que a gente interpreta graficamente, né? Eu sei que é uma redundância, mas enfim, como a gente interpreta graficamente aí o que a gente vai ver, tá? E enfim, sem mais delongas aí, vamos lá botar esse cara aqui no 2 e vamos que vamos, tá? Beleza. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma variável aí chamada a, tudo bem? E essa variável aí vai guardar o valor 10, né? O que significa guardar o valor 10? Significa guardar o valor 10, pessoal, significa, deixa eu dar um zoom aqui na nossa memória aqui. Opa, nossa memória não. Deixa de ser, vocês vão ver o que é aqui, né? O que significa igualar a 10, tá? Significa, na verdade, o que a gente pensa, né, no nosso dia a dia que a gente está programando. A gente pensa que dentro de A tem 10, né? É isso que a gente pensa em geral, né? E não está errado, tá? Via de regra, é isso mesmo que a gente tem que imaginar para que os programas, para que a nossa lógica aí possa correr sem maiores problemas, tá? Mas, na verdade, o que acontece é isso daqui. Tá? Toda vez que você cria uma variável, independente do tipo, né? No caso aqui é é um int, né? Mas podia ser um double, podia ser um float, podia ser qualquer tipo de variável. Sempre que você cria uma variável, o seu programa vai lá na memória RAM, né? Na verdade, ela pede para o sistema operacional fazer isso, né? Então, ela pede para o sistema operacional ir lá na memória RAM e reservar um espacinho da memória RAM para você, tá? E aí, nesse espacinho, ele vai colocar o valor ao qual você atribuiu a variável, tá? Então, se A é igual a 10, então esse espacinho na memória vai ser igual a 10, tudo bem? E aí, A vai estar apontando para essa região da memória, tá? Aí, como que eu acesso a região da memória? Basta acessar A, tá? Como se A contivesse realmente o valor. Mas, na verdade, o que acontece é que A aponta para essa região da memória RAM, né? Isso aqui é memória RAM, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, depende dos gigabytes que você tem de memória RAM. Tudo bem? Legal. Seguindo em frente, esse é um tipo de variável comum, né? Que a gente trata como se ela contivesse o valor. Ela não é um ponteiro, embora na prática ela seja, tudo bem? Mas a gente não trata ela como um ponteiro. E quem a gente trata como ponteiro? Os ponteiros, né? Sendo redundante. No caso aqui, os ponteiros, pessoal, eles vão ter dois comportamentos, tá? No caso de uma variável normal, o que eu acesso? Acessando ela, eu acesso o valor que ela armazena. No caso do ponteiro, eu tenho duas opções. Eu posso acessar o valor que ele armazena ou posso acessar o endereço de memória para onde ele aponta. Olha que interessante, tá? Então, quando eu crio um ponteiro, nesse caso aqui eu crio um ponteiro, né? Ó, int asterisco b, é assim que eu crio um ponteiro. Ah, mas todo ponteiro é int? Não. O que quer dizer esse int? Quer dizer que é uma variável do tipo ponteiros. E ponteiros, pessoal, o que são? São variáveis que apontam para uma região da memória, tudo bem? Então, o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que essa variável que aponta para uma região da memória vai apontar para uma região da memória que tenha um valor inteiro, tá? Ah, mas quem garante que isso vai acontecer? Ninguém, na verdade, tá? Quem vai garantir isso é o programador ou a programadora competente aí que vai fazer o programa, tudo bem? Então, vamos lá. Então, quando a gente inicia, né, esse ponteiro podia ser um ponteiro de double, né? O que quer dizer um ponteiro de double? É um ponteiro que vai apontar para uma região que tem um valor double, né, que tem um ponto flutuante de alta precisão. Podia ser um ponteiro de float, podia ser um ponteiro de boolean, né, de valor booleano, verdadeiro ou falso, né? Podia ser vários tipos de ponteiros, mas a gente escolheu o int, né? Tudo bem? Então, eu estou dizendo que o ponteiro B, né? Ah, como que eu sei que é um ponteiro? Porque eu declarei com asterisco aqui, né? Então, eu estou dizendo que o ponteiro B vai apontar para uma região da memória que contenha um inteiro. Tudo bem?
E aí eu inicializo esse cara com null ptr. O que é um null ptr? É um ponteiro nulo, né? É uma constante do próprio C++, tá? Que significa o quê? Significa uma região da memória que não pertence a ninguém, tá? Na verdade, uma região não é uma região da memória que não pertence a ninguém, é uma região da memória inválida, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou inicializando o meu ponteiro para ele apontar para uma região da memória que não seja perigosa, tá? Que caso eu altere sem querer, eu não, sei lá, não bugue o meu programa todo ou quem sabe até o sistema operacional. Tudo bem? Então, muito cuidado com ponteiros, tá? Legal. Criei o meu ponteiro. Quando eu criei o ponteiro, vai acontecer isso aqui, ó. Estou apontando para o nulo, né? Em seguida, o que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o ponteiro B aponte para a mesma região da memória que a variável A. Olha que interessante, eu vou ter duas variáveis apontando para a mesma região da memória. E como é que eu faço isso? Eu digo que B é igual ao endereço de memória, presta atenção no E comercial, de A, tá? Ah, mas aqui no desenho você não colocou. Aqui no desenho eu esqueci, tá? Desculpa. Tudo bem? Então vamos lá. Então eu estou dizendo que B vai conter o quê? O endereço de memória de A. Perceba que B não contém o valor de A. B contém o endereço de memória de A. Nesse caso aqui, qual o endereço de memória da variável A? É o endereço de memória 1, né? Então, no caso aqui, esse Bzinho com asterisco vai conter o valor 1, tudo bem? Ah, mas você colocou o asterisco do lado do int e no programa está do lado do B. Tanto faz, tá? Você pode colocar no meio, pode colocar aqui, vai ser um ponteiro igual, tudo bem? Não tem problema. Vamos lá, então. Então, eu estou dizendo que B é igual ao endereço de memória de A, certo? Beleza, é o que aconteceu aqui. E agora B vai ter o valor 1, nesse caso do exemplo, né? No caso prático, vai ser um valor muito mais estrambólico aí, inclusive usando números hexadecimais, né? Que são números que têm base numérica de 16 dígitos, né? A gente está acostumado com a base decimal, né? Que é 10 dígitos. Esse aqui tem base de 16, né? É uns números muito loucos que tem até letra, tá? Enfim. E agora a gente tem duas variáveis, olha que interessante, apontando para a mesma região da memória. E como é que eu altero essa região da memória usando ponteiro? Se eu quiser alterar a região da memória 1 aqui usando a variável A, o que eu faço? Eu igualo a um outro valor, né? Se eu colocar que A é igual a 100, eu vou estar dizendo, eu vou alterar automaticamente essa região da memória para 100. Mas no caso de B, eu tenho acesso a dois valores, né? Eu tenho acesso ao endereço de memória, que é um valor inteiro, e eu tenho acesso à memória em si, que tem o valor que eu posso querer alterar. Como é que eu altero o valor que está na memória e não o endereço de memória? Perceba a diferença, tá? Eu tenho o endereço de memória, que no caso aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E eu tenho o valor que está armazenado na memória, que no caso aqui é 10. Então, o valor que está armazenado no endereço de memória 1 é 10. E como que usando um ponteiro eu altero esse valor? Muito simples. Eu coloco asterisco, o nome do ponteiro igual ao valor que eu quero colocar naquela posição da memória. Tudo bem? Se eu tirar o asterisco, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou estar dizendo que B aponta para a região 20 da memória, tá? E aí eu vou estar apontando para uma outra variável, para uma outra posição, o que pode ser bem perigoso, tá? Então, cuidado na hora de fazer isso. Se eu quero alterar aquela posição da memória, eu coloco o asterisco na frente, tá? E é exatamente o que vai acontecer nesse caso aqui. Deixa eu passar para cá. Aqui, ó. Tá? Então, asterisco B é igual a 20. Em que parte da memória eu vou ter essa mudança igual a 20? Na parte que B estava apontando, tá? Tudo bem? Legal. Então, o ponteiro faz isso, ele tem essas duas opções aí. Seguindo em frente, para diferenciar um ponteiro de uma variável comum, né? Eu sei que A é uma variável comum, B é uma variável comum, e eu posso criar uma variável C, que também é comum, tá? E aí eu vou igualar C igual a A. Que interessante. O que vai acontecer quando eu igualo C a A? Como C não é um ponteiro, atenção, C não é um ponteiro. O que vai acontecer é que o valor da posição da memória de A vai ser copiado para a mais nova posição alocada de C. Eu criei uma variável C lá no meu sistema operacional, foi alocada, foi reservada uma posição da memória, e aí quando eu digo que C é igual a A, eu copio o valor de A
para a posição de C, tá? E aí, quando eu altero C, né, logicamente, eu não vou estar alterando A, eu vou estar alterando a posição da memória de C, tudo bem? Bem diferente ali de quando a gente usou o ponteiro, tudo bem? E é isso que eu quero mostrar para vocês aqui, tá? Quando C é igual a 40, vai dar aquele negocinho lá, tá? Eu vou exibir os valores de A, B e C para vocês verem o que acontece, vou salvar, vou compilar e vou rodar passo a passo aqui, tá? Então vou botar um ponto de parada aqui no início do meu programa, da F11, e rodar e mostrar para vocês o que está acontecendo, tá? Legal. Vou dar um F8 aqui para continuar. Rodou de um jeito que eu achava que não ia rodar aqui. Aqui, pronto. Ah, aqui tinha um ponto de parada bem no finalzinho aqui. Tudo bem. Enfim, a gente vê que as variáveis elas começam com os valores multilocos, tá? Muito aleatório, por quê? No C a gente não inicializa por padrão as variáveis, por questões de velocidade, né? Ia gastar tempo fazendo isso. Então a gente não faz isso para ganhar tempo, tá? A gente não, o compilador, enfim, os programas feitos em C e em C++ também, tá? Agora percebam aqui que A avalia esse trambolho aqui. Quando eu der F6, né, que é executar um passo aqui, ele vai mudar para 10, beleza? Agora perceba que quando eu inicializo B, B ficou igual a 0, né? O que é essa posição 0? É uma posição inválida da memória RAM. Olha que legal, tá? Então, o meu ponteiro B não está apontando para lugar algum, né? Tá lá, olhando, viajando na maionese, olhando para as estrelas, tá lá, não tá fazendo nada por enquanto, tudo bem? Então, eu tenho A igual a 10 e B apontando para lugar nenhum, tá? Perceba que eu tenho um 0x0 aqui. O que quer dizer isso? Esse 0x significa que vai ser um número hexadecimal, e esse 0 é o próprio número hexadecimal, tá? Os números hexadecimais vão de 0 a F, né? Assim como os nossos números decimais vão de 0 a 9. Né? Então seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opa, 9, A, B, C, D, E, F, tá? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Sim, é estranho contar com letras? É estranho, mas só são símbolos, né? Eu poderia contar de 0 a 16 e depois seguir para 20, coisa e tal, sem problema nenhum, tá? Mas vamos lá, chega de bugar a cabeça de vocês, basta saber que aqui vai ter um valor que vai apontar para uma região da memória, tudo bem? Legal. E agora o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que B vai receber o endereço de memória de A, tá? Quando eu executar, percebam que B vai mudar o valor, ó. Tá vendo? B agora tem esse valor multiloco aqui, tá? Que dá para traduzir para decimais aí tranquilamente, tá? Se você for na internet aí e converter esse valor, vai dar um número decimal bem grande, tá? Que é a posição na memória RAM do valor 10 de A. Então agora eu tenho essa situação, ó. Eu tenho a situação que A aponta para essa região da memória e B aponta para a mesma região. Por quê? Porque B recebeu o endereço de memória de A. Tudo bem? Legal. Agora olha que interessante, eu vou mudar o valor naquela posição da memória para a qual B aponta. Então aqui, ó, B não está apontando para cá, eu vou mudar esse valor para 20. Tudo bem? Aqui no caso já está 20, né? Mas no nosso programa ainda não. B está igual a A, né? Agora percebam, quando der F6, A ficou igual a 20. E por que isso aconteceu? Porque eu alterei esse endereço de memória para 20, tá? E aí se eu alterei esse endereço de memória para 20, automaticamente eu altero A também. Mesma coisa não. Agora outra coisa eu vou fazer aqui com C, vou criar uma variável nova, C vale 20, e vou alterar C para 40. Percebam que só C mudou e A não mudou. Por quê? Porque C não é um ponteiro, tá? Vou exibir A aqui na minha linha de comando, vou exibir B e vou exibir C, tá? Percebam que o valor de B, né, subir um pouquinho aqui, é um endereço de memória, né, o valor de B, e o valor de A e de C são valores inteiros comuns, tudo bem? Legal! O que mais que a gente tem para ver aí? Pessoal, ponteiros não servem só para endereço de memória. Tá? Desculpa, ponteiros não servem só para endereço de memória de variáveis simples, né? A gente pode também usar ponteiros para armazenar arrays, né? E o que são arrays? São lista de valores. Pode ser uma lista de letras, pode ser uma lista de ponto flutuante, né? De números com vírgula, pode ser uma lista de inteiros, pode ser uma lista de qualquer coisa, tá? E como que a gente usa os ponteiros? Bom, antes de começar com os ponteiros, né? Com listas, eu vou dizer para vocês que tem duas formas
de fazer lista, tá? Eu tenho a forma de criar listas na stack, que eu já vou dizer o que é, e eu tenho a forma de criar listas na heap, tá? Na stack, pessoal, o que é stack? É uma região da memória ali dos nossos programas feitos em C++, que ela é limitada em termos de tamanho, mas ela é mais rápida no acesso, tá? Então, é uma região da memória onde eu quero colocar variáveis pequenas de controle que eu vou acessar muito, né? Então, por exemplo, quem está na stack aqui? A está na stack, C está na stack, o ponteiro está na stack, tá? Mas os dados dele não. É diferente, tá? O ponteiro está na stack, mas os dados para qual ele aponta não necessariamente, tá? Nesse caso também tá, mas no caso de um array não vai estar, tá? Então, a stack ela tem tamanho limitado, mas velocidade maior. Então a gente vai criar variáveis de tamanho pequeno, tá? Mas que não exigem muita memória. E qual é o tamanho da stack? Aí vai depender do seu sistema operacional, vai depender do seu compilador, tem que ler a documentação, tá? Cada ambiente vai fornecer uma stack diferente aí de tamanhos variados, e aí inclusive depende da arquitetura, aí 64 a 32 bits, tudo bem? Legal. E tem a heap, né? A heap é uma região da memória RAM que é ilimitada. A única limitação dela, né? Se ela tem limitação, ela não é ilimitada, mas o limite dela é bem maior. E por que o limite dela é bem maior? Porque o limite dela é a quantidade total de memória RAM disponível desocupada, né? Então, enquanto você não ocupar a memória RAM totalmente, você pode ir colocando coisa no heap indefinidamente, tá? E por que a gente usa sempre o heap? Porque o heap é um pouquinho mais lento, tudo bem? Legal. Para criar array no stack é simples assim. Eu coloco o tipo da variável, o tipo de listas que eu quero, coloco o nome da variável, abro o colchete e a quantidade de itens que eu quero colocar, fecho o colchete, tá? Então, no caso aqui, int, lista de inteiros, 4 entre colchetes. Vai ser uma lista com 4 itens. No caso do heap aqui, a sintaxe é um pouco diferente, né? Então, eu vou criar um ponteiro, né? Int, asterisco, segunda lista, né? O nome do meu ponteiro aqui, igual a new, tá? Preciso usar esse new, tá? O que esse new vai fazer? Ele vai alocar a memória no heap, tá? Ele vai alocar o que no heap? Vai alocar 100 posições para inteiros, tá? Então eu estou alocando 100 posições para números inteiros. Então ele vai procurar uma região lá na memória contínua, né, que não tem interrupções, e vai alocar 100 pedacinhos dessa memória para essa variável, tá? E essa variável, pessoal, ela vai continuar contendo o quê? Um endereço de memória para um valor. Mas espera aí, você não falou que a gente está criando uma lista? Uma lista são vários valores. Sim, uma lista são vários valores. Então por que essa variável vai ser o endereço de memória para um valor? Porque essa variável vai ser o endereço de memória do primeiro valor da sua lista. Olha que interessante, tá? Então, se eu tiver uma lista aqui, ó, se eu tiver uma lista aqui, e digamos que ela comece aqui, nesse primeiro item, o meu ponteiro de lista vai apontar só para o primeiro item, tá? Mas como é uma lista contínua, né, vem um depois do outro, é só eu pular mais uma posição na memória. Depois outra, depois outra, depois outra, depois outra, certo? E aí a mim compete... Desculpa, dá um arrotinho aqui. A mim compete o quê? A mim compete saber quantos itens tem a minha lista, para que eu não leia fora da minha lista, né, e comece a dar problemas nos meus programas, e enfim, certo? Legal. Então, isso aqui vai ser o endereço de memória do primeiro item. Mas espera aí, como que eu acesso os itens dessa lista então? Você vai acessar assim, né? Você pode pegar aqui, copiar, colar. Vou acessar o primeiro item. Como é que eu acesso o primeiro item? Segunda lista, abre colchete, 0, fecha colchete, coloco o valor que eu quero colocar. Segundo item, né? Esse foi o item primeiro. Segundo item, eu posso colocar isso aqui. Terceiro item, posso colocar isso daqui. Né? E assim por diante, tudo bem? E como é que eu leio, né, esses valores aqui? Desse jeitinho aqui, né? Eu vou criar um for, que é um loop, né? A gente vai ver loop já provavelmente na próxima aula aí. E vou fazer aqui, enquanto i não for menor que 100, eu somo 1 aí, tá? O que eu estou dizendo aqui, né? Perceba que nesse tipo de lista, né? Nesse tipo de array, que eu posso criar de outras formas também, tá? Não só dessa, nem só dessa. Eu posso criar de outras formas, tá?
eu preciso necessariamente saber o tamanho do meu array. Por quê? Porque na minha variável só vai ter o endereço do primeiro item. Tudo bem? Então, sabendo o endereço do primeiro item, o que eu faço? Eu posso acessar outros itens. E sabendo a quantidade, tranquilamente eu consigo exibir todos os itens da minha lista. Tudo bem? Olha só. Então, aqui no caso, eu estou acessando o i aqui vai começar com 0, primeiro item, depois vai para 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 99. Não chega a 100 nesse caso, tá? E aí fica para vocês entenderem aqui por que não chega a 100, tá? E aí eu consigo acessar e exibir todos os itens da minha lista. Só que percebam uma coisa, o primeiro, o segundo, o terceiro itens vão estar iniciadinhos lá, inicializados, né, coisa e tal, com os valores que a gente colocou. Mas a partir do quarto item, não. Vai ter uns valores muito loucos lá, nada a ver. Tá? Por quê? Porque aquela posição da memória não foi inicializada e o C, por padrão, não inicializa para ganhar velocidade. Tudo bem, pessoal? Então, recapitulando, para que serve o ponteiro? É uma variável que aponta para uma região da memória. Tá? Ela contém o endereço da memória para a qual ela está apontando. Eu posso alterar essa região da memória usando o asterisco na frente da variável. E eu posso também usar ponteiros para quê? Para apontar para uma lista dentro da minha memória, dentro do heap aqui, e que vai ficar bonitinho aqui, tudo certinho, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí, espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.